iniciar nosso breve estudo aqui ainda sobre liturgia, vocês recordam que a gente falou nesses 2 dias que o culto tem um caráter pactual. Então, isso significa que no culto é Deus e o seu povo. Também falamos que o culto funciona como um diálogo, uma conversa, um encontro entre 2 partes, entre Deus e o seu povo. Quando vocês pensam sobre uma visita, vocês vão se encontrar com alguém. Normalmente, uma das partes faz o convite. Vai lá em casa, passa lá para a gente conversar um pouquinho, ou seja, uma reunião de compromisso, de trabalho. Então, alguém está convocando. Então, nessa conversa que acontece no culto, é uma iniciativa de Deus e não da gente. Isso é um erro que muitas vezes acontece, que está na base da incompreensão de muitas igrejas que acham que o culto é alguma coisa que as pessoas oferecem a Deus. E não é. Culto é uma iniciativa de Deus. Deus, ele quer se relacionar com o seu povo e por causa disso ele convoca o seu povo para encontrar-se com ele. Então, em primeiro lugar, nunca devemos pensar no culto como alguma coisa que a gente tem para oferecer a Deus. Porque de nós mesmos, nós não apenas temos a mão vazia para oferecer a Deus, mas pelo contrário, nossas mãos são sujas. De nós mesmos não teríamos. Nós chegamos no culto porque Deus nos chama ao culto. Então, a primeira coisa é nós compreendermos isso. O culto é uma conversa pactual entre Deus e o seu povo, convocada e chamada pelo próprio Deus. O seu povo atende o chamado de Deus e se congrega para receber o encontro do Senhor. Você pode ver isso em Êxodo, capítulo 19, quando Deus manda Moisés reunir o povo. Êxodo 19 diz assim: no 3º mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia deste mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: tende visto o que eu fiz aos egípcios, como vos livrei sobre asas de águia e vos acheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reinos de sacerdotes e nação santa. São essas palavras que dirás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti. Porque Moisés tinha anunciado ao povo as palavras do Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés: vai ao povo e purificam hoje e amanhã, lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o 3º dia, porque no 3º dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marcará em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Moisés, tendo descido ao monte ao povo, consagrou o povo, lavaram as suas vestes e disse ao povo: estai pronto ao 3º dia, e não vos achegueis a mulher. Vocês já estão vendo aqui que Deus está já dando a Moisés um padrão de como deve ser esse encontro. Então Deus marca o encontro com o seu povo e o povo santifica-se para o momento em que vai se encontrar com Deus. Isso está na base do culto ao Senhor. Nós estamos aqui porque Deus nos chamou e nós devemos santificar as nossas vidas para aparecermos diante do Senhor. Agora, pensando ainda sobre aquela reuniãozinha, aquela visita que você recebe o seu amigo, então, basicamente, uma visita, uma reunião tem 3 partes. Tem o momento da chegada, você recebe, tem a conversa
que vai se desenvolver ali, e tem a despedida. Também isso está acontecendo nessa conversa. Deus chama o seu povo, fala ao seu povo, o seu povo responde e Deus despede o seu povo. O outro texto que mostra essa estrutura é Josué, capítulo 24. Nós não vamos ler todo o capítulo, mas aqui é uma reunião de aliança. Josué já havia introduzido o povo na terra, uma nova geração estava surgindo e Josué está renovando essa aliança com essa nova geração que está surgindo. E até falamos também sobre isso nesses dias, que o culto é uma espécie de renovação da aliança. Então aqui no capítulo 24, verso 1, depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel e os seus cabeças e os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante do Senhor. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel. Então, a partir daquele momento é Deus falando para o seu povo, ainda que seja por meio do seu oficial, do seu embaixador. Deus, por meio de Josué, vai dar instrução ao povo, vai lembrar o povo do modo como Deus lidou com o povo no passado, redimindo e assumindo para si como uma propriedade, e esse povo deveria continuar mantendo os termos da aliança, e assim eles viveriam bem e teriam promessa de vida eterna. Então, já no verso 28, encerra-se essa conversa, e o texto diz: então Josué despediu o povo, cada um para a sua herança. Então, chegada, conversa, despedida. Essas coisas estão presentes no culto a Deus. Então vamos entender um pouquinho sobre como isso funciona na liturgia do culto. Vocês perceberam qual foi a primeira coisa que marcou o início desse culto? Quem pode falar? Eu esqueci o tema. Qual foi a primeira coisa? Alguém chega na casa da pessoa, né? Dar as boas-vindas. Senta aí. Pronto, as boas-vindas. Ok. Está certo. Deixa eu só voltar um ponto antes, porque no culto, mas tem razão, é boas-vindas, só que eu esqueci de falar. Nós não falamos que uma das partes convida, então você liga para alguém e diz: fulano, vem para cá para a gente conversar um pouquinho. E eu falei que é Deus quem faz isso, não é iniciativa nossa. O convidante é o próprio Deus. Eu comecei lendo o Salmo 122, para deixar claro que o Salmo 122 está falando sobre a congregação do povo de Deus, como um chamado de Deus para celebrar o nome dele. Então, na liturgia reformada, algumas vezes, em algumas igrejas reformadas, não é lido, mas é cantado, mas é muito comum ter já na entrada, no início mesmo, um dos salmos que falam sobre o chamado de Deus para a adoração. Então tem vários salmos que estão falando sobre o chamado para a adoração a Deus. Então isso é para deixar claro já no começo que nós não estamos ali porque nós resolvemos chegar de surpresa na casa de Deus. Mas nós estamos ali porque Deus nos chamou. Então, atendendo ao chamado de Deus, nós nos apresentamos diante do Senhor. Então, a leitura do Salmo, já no comecinho, funciona assim. Logo em seguida, então, quando esse visitante chega diante do seu ilustre convidante, ele se aproxima com um sentimento de humildade, porque nesse caso, nós reconhecemos que não é um igual. Quando nós estamos entre amigos e um convida o outro, muitas vezes ainda estamos diante de um igual. Mas como nós aparecemos diante de Deus, não é diante de um igual que nós estamos. Nós estamos aparecendo diante da majestade suprema. Então, já no ato de aproximar-se a Deus, a igreja já se aproxima confessando a sua completa dependência a Ele. Ele não está ali por suas próprias razões e capacidades, mas até o fato de estar chegando ali é fruto da bondade, da benevolência desse convidante que é Deus. E foi isso que nós fizemos. De que maneira? Não na oração, mas teve um ato que indicou isso. A resposta lá, você
O Salmo 124, né? Então, é interessante que já desde Calvino já tem essa prática. Já desde Calvino a igreja estava desenvolvendo essa estrutura na liturgia, onde a igreja quer demonstrar que ele está chegando para esse diálogo pactual, não apenas de si mesmo, mas por causa do convite do Senhor. Então, às vezes você pode, numa igreja reformada, pode ser que não funcione exatamente do jeito que nós fizemos aqui, porque de vez em quando é o próprio ministro que fala a palavra. O nosso socorro está em nome do Senhor, o Criador dos céus e da terra. E em outras igrejas, como nós fizemos aqui, o ministro faz a pergunta para que a própria congregação possa falar, fazer essa confissão de que se aproxima na casa, no batente da casa do seu convidante, com esse sentimento de humildade e de dependência completa a ele. E então, exatamente o que você falou, o convidante então recebe com boas-vindas aquele convidado, Deus, então recebe a sua congregação com as boas-vindas, saudando a congregação. Nesse ponto, as igrejas de tradição reformada, elas não criaram uma formulação. Eu mencionei ontem que na Missa Católica Romana, na reforma do Missal Romano de 69, o Pio VI, ele colocou uma frase que é mais clara do que era anteriormente, mas ainda é uma formulação que a igreja está tendo. As igrejas reformadas não quiseram fazer isso, embora não tenha problema com isso, acho que não é motivo de problema, mas elas preferiram usar a estrutura que a própria Escritura já fez nas cartas. O apóstolo Paulo, nas cartas, está fazendo exatamente isso. As cartas é como se fosse uma simulação de culto. Na carta ele chega e se apresenta, tem a conversa e então a despedida no final. E as cartas eram lidas no culto, mantendo essa estrutura no culto. Então, geralmente nós usamos uma das cartas do apóstolo Paulo, uma das saudações das cartas, não pode ser qualquer uma delas, porque todas elas são escrituras sagradas. Então, usamos uma dessas saudações das cartas também no início do culto, mostrando que, mesmo que o ministro diga que eu cumprimento vocês com a paz do Senhor Jesus Cristo, mas ainda é claro que isso não é o ministro em si, mas ele está ali representando o Senhor. Então, é a saudação do próprio Deus para a sua igreja. Não devemos pensar numa salvação que é do ministro como se ele fosse um mediador. A igreja tem Deus e Deus precisa de um mediador. Ele não é um mediador. Ele é um representante de Cristo na liturgia. Então, ele está ali na função de fazer com que a liturgia siga esse diálogo pactual. Então, ou ele está do lado da congregação, ou ele está na função de representante de Deus. E nunca no meio, como se nós dependêssemos dele na mediação. Não é assim. Nessa parte inicial de saudação, o ministro ele está representando Deus, a congregação, e logo em seguida, quando a congregação está confessando que a sua dependência vem em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra, ele próprio se inclui na congregação. Ele não fica isolado como se ele fale a congregação, mas ele também faz parte da congregação. Depois, então, de ter saudado, então, começa essa conversa, inicia-se essa conversa. Então, Deus fala, a igreja responde. Deus fala e a igreja responde. Deus fala e a igreja responde. Vocês perceberam como mais ou menos isso funcionou no culto? Sim. Vocês ouviram Deus falando? Em que momento? Pregação, na leitura bíblica. Mas vocês também falaram para Deus? Em que momento? Na oração, nos cânticos. Qual é a posição assim da igreja na questão de tem músicas, tem hino, né?
que é, por exemplo, tem que é o próprio, aquele João 10. João 10, João 10? A ovelha, pastor? Não. 14, né? João 14. João 14. Tem hinos que é como se fosse um texto de Deus falando. Uhum. Como é que é possível ou não? Porque a parte da música normalmente é a gente falando para Deus, né? Isso. Eu acho, ao meu ver, isso depende de onde a música está sendo cantada no culto. Por exemplo, é possível cantar os 10 mandamentos? Acho que é. Mas eu não acho que é adequado fazer isso naquele momento no início do culto. Por quê? Porque naquele momento no início do culto, os 10 mandamentos têm a função de nós ouvirmos o que Deus está dizendo para nós em relação ao modo como nós estamos chegando ali como pecadores. Mas a lei não tem só essa função de apontar os nossos pecados. A lei também serve como um guia até Cristo e também como a revelação de qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Isso tem a ver com a nossa santificação. Essa é a razão porque, curiosamente, o Catecismo de Heidelberg não explica os 10 mandamentos logo no começo. Se vocês se lembram a estrutura, a divisão do Catecismo, começa falando sobre pecados e misérias, depois salvação e depois gratidão. Quando ele fala sobre pecados e misérias, no dia do Senhor 2, pergunta: de onde você sabe que você é pecador? Aí a resposta era lá: da lei de Deus. Podíamos presumir que seria um momento oportuno para explicar a lei de Deus, os 10 mandamentos. Mas aí o Catecismo não faz isso. Ele deixa só com essa breve resposta. Quando está na terceira parte, falando sobre a gratidão, ele vai explicar os 10 mandamentos. Então, como é que está funcionando isso no catecismo? Porque o catecismo está ensinando os 10 mandamentos lá no final, na gratidão, e não aqui. Porque a função dos 10 mandamentos ali é para nos ensinar como nós devemos nos portar diante de Deus em nossa vida. Então, no início do culto, ouvindo Deus falar os 10 mandamentos como a acusação formal contra os nossos pecados, não acho que seria muito oportuno naquele momento fazer em forma de cântico. Mas fazer isso em outra parte do culto, como a resposta de gratidão da igreja, eu acho que é possível. Então, sempre passagens bíblicas, a gente tem que pensar não somente sobre o conteúdo, porque toda ela é a palavra de Deus. Então, toda ela é da igreja, a igreja deve cantá-la. Mas é oportuno saber onde adequadamente aquilo pode ser cantado. Qual é a função, qual é o momento que aquilo está cumprindo dentro do culto. Então, esse diálogo pactual que está se desenvolvendo, então, nós começamos com os 10 mandamentos. Depois fizemos uma leitura bíblica, depois tivemos uma pregação. Né? Começamos, você vai perceber que de manhã e de noite, o nosso regimento fala sobre nós lermos os 10 mandamentos e fazemos também confissão de um dos credos ecumênicos. Isso o nosso regimento nos encoraja como igrejas confederadas, nós fazemos uso desses 2 recursos. Então, normalmente a gente usa os 10 mandamentos no culto da manhã e deixamos a confissão para o culto da tarde. É como se os 2 cultos estão se complementando também. Então, nós somos formalmente acusados nos 10 mandamentos e nós confessamos a nossa segurança através do credo apostólico, reconhecendo Deus Pai, Filho e Espírito Santo como Senhor de nossas vidas e confessando os nossos pecados. Então, embora a gente já tenha isso de manhã nos 10 mandamentos, porque nós já ouvimos a acusação e no mesmo instante nós oramos a Deus. Fizemos isso por meio do cântico do Salmo 70, que funcionou como uma oração da igreja. De vez em quando a oração pode ser cantada. Então foi o que aconteceu depois dos 10 mandamentos. Nós fizemos uma oração por meio do cântico do Salmo 70, que, se você viu, é uma oração lá, um clamor a Deus, pedindo a Deus socorro e livramento dos inimigos. E não pensando meramente sobre uma pessoa que está tentando fazer mal, mas pensando sobre esse ataque do diabo à igreja do Senhor. Então nós fizemos essa confissão ali. Então, ouvimos os 10 mandamentos, Deus falou, e em seguida a igreja respondeu por meio da oração através daquele canto. Depois, mais uma vez, nós ouvimos a palavra do Senhor na leitura do texto bíblico. Fizemos a leitura em Marcos capítulo 1.
Em seguida, a igreja respondeu por meio de uma oração pedindo a bênção. Depois, ouvimos Deus mais uma vez falar por meio da pregação. E depois, nós mais uma vez respondemos por meio de louvor, depois da oração, e encerramos a fala da igreja com o cântico. E por fim, ouvimos mais uma vez o anfitrião falando e nos despedindo dessa conversa que aconteceu aqui naquele momento da bênção. Então, você está vendo que os elementos que estão no culto, eles não são aleatórios. Eles não estão ali porque, eita, peraí, ainda falta mais meia hora. Então vamos dar mais uma oportunidade, vamos fazer mais alguma coisa. Não. Os elementos do culto, eles têm uma função ali. Entendendo o culto pactual, que é Deus e o seu povo, então Deus fala e a igreja responde. Isso também explica por que os nossos cânticos foram sempre congregacionais. Na hora do cântico, a congregação toda está cantando. Porque não é muito comum nas igrejas reformadas você ver durante o culto, de repente, uma pessoa recebendo a oportunidade para cantar um hino, especialmente se é um hino que a congregação não pode cantar. Seja porque não conhece, seja porque a pessoa vai cantar cheio de falsete, que não tem impossível para a congregação acompanhar. Né? Não tem certeza que a pessoa vai cantar como um recurso, sei lá como fala isso, mas que não tem como a igreja acompanhar. Então isso faz com que a igreja se torne espectadora no culto. Isso era exatamente como era a missa no passado. Estava lá a missa, o sacerdote representando, fazendo a encenação, e a igreja como espectador daquele teatro que está acontecendo ali. Ainda que eles falem sobre uma representação da obra de Cristo, mas é muito mais uma repetição do sacrifício, que o próprio catecismo chama de idolatria maldita. O catecismo não teve medo de realmente acusar a missa de ser uma idolatria maldita, porque nada mais é do que isso quando ela repete a obra de Cristo, que foi única e de uma vez por todas e para sempre eficiente e eficaz para a salvação do pecador. Então, para não dar a entender de que no culto há um terceiro elemento, há um momento onde nem é Deus que está falando e nem é a congregação. É alguém particular, e Deus e a congregação estão assistindo aquele espetáculo daquela pessoa. Então isso não é muito comum. É possível que você chegue em uma igreja reformada e veja alguma coisa desse tipo. É possível. Que de vez em quando pode ter igreja reformada que esteja fazendo isso. Mas isso não é uma regra geral, não é um modo de se fazer que realmente está corroborando com esse princípio de culto pactual. Isso realmente não contribui. De vez em quando você pode ver que uma igreja, antes do culto iniciar, ou depois do culto terminado, suponhamos que vai ter uma semana de Dia das Mães. Então, tem uma irmã que está... depois do culto da manhã dos domingos, sempre se reúne as crianças e faz atividade com as crianças. E naquela semana, por ser uma semana especial, Dia das Mães, Dia dos Pais, seja lá o que, resolve fazer uma atividadezinha com as crianças, e as crianças, depois do culto, podem apresentar aquela atividade que teve ali para os irmãos que estão aqui. Isso não tem problema nenhum, porque o culto terminou. Então isso não é problema, porque está fora do culto. O culto já encerrou, como esse estudo aqui agora está bem informal, porque o culto já se encerrou. Mas fazer isso dentro do culto realmente não é a prática, geralmente, das igrejas reformadas, embora pode acontecer de você ver alguma. E evitamos, a maioria das igrejas reformadas, mesmo quando elas têm de ceder essa situação especial, que alguém preparou um cântico, porque é uma data especial, evita-se fazer no início do culto. Porque não é tão fácil para quem, especialmente para visitantes que estão chegando, e ter o discernimento que o culto ainda não começou. Não é tão fácil assim. Porque a gente está tão acostumado como funciona lá fora, que o culto começa distribuindo oportunidade. Então não é fácil. Se começou e eu dei oportunidade para alguém cantar, assim,
para o visitante, é o culto já, está acontecendo ali. Então, se é o culto, eu não estou ensinando corretamente o princípio do culto pactual. Então, apesar dessas coisas, de vez em quando, ainda serem possíveis de vocês verificarem, não é o padrão das igrejas reformadas do Brasil e não é muito comum em muitas igrejas de tradição reformada, como presbiteriana, como congregacional, que estão realmente reformando o seu culto com os princípios bíblicos resgatados na reforma protestante. Então, tanto nos cânticos, os cânticos são congregacionais, mas uma outra coisa também que eu ainda gostaria de falar sobre a oração. A palavra de Deus coloca um mandato de oração sobre o ministro, e você pode ler isso em 2 Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo 2, ele tem que levantar as suas mãos e orar. Ele recebe esse chamado. E no nosso regimento, no artigo 13, que vai falar sobre o ofício do ministro da palavra, parte das atribuições do ministro dirigir o povo de Deus em culto e invocar o nome do Senhor publicamente no santo culto do Senhor. Então isso está lá no nosso regimento. Se vocês estão estudando, vocês vão passar por isso. Não obstante, quando o ministro está orando, isso não significa que naquele momento é um terceiro, porque falando da mesma forma que o cântico, então se não é Deus, se a oração não é Deus, é a igreja, mas naquele momento não é a igreja, quem está orando é só o pastor aqui. Então ele seria um terceiro naquele momento. Então, vocês talvez já tenham, acho que vocês já aprenderam mais sobre isso, que nós não temos muito costume de na hora da oração ficar todo mundo orando junto, né? Embora seja muito comum em igreja evangélica, mas nós não fazemos. Por que nós não fazemos? É porque a gente quer ser diferente deles? Não, é por causa do nosso entendimento da oração. A oração, apesar de ser de uma pessoa estar dirigindo, a oração é a oração da igreja. Jesus ensinou em Mateus 6 que a nossa oração deve ser fundamentada na unidade pactual. Tanto é que o Senhor Jesus ensina, quando vocês orarem, oreis assim: Pai meu que está no céu. É Pai meu? Pai nosso. O Senhor Jesus nos ensinou a orar pactualmente. Quando nós estamos orando, até mesmo nas nossas orações particulares, nós estamos olhando para o corpo de Cristo. Se uma necessidade particular minha, ou da minha esposa, ou dos meus filhos, não deve ser vista como uma necessidade meramente particular. Mas eu posso rogar pelo bem meu, da minha esposa, dos meus filhos, porque eu sei que se um membro do corpo não está bem, o corpo vai sofrer isso. Então, não é porque aquela oração é particularista, mas porque eu reconheço que aquilo que está passando não é bom para o corpo de Cristo. Então, nós vamos orar aqui. Reúne minha família, ou eu vou orar particular, mas a oração é sempre uma oração pactual, uma oração que está olhando para o corpo de Cristo. Então, essa oração no culto, mesmo dirigida por um homem, normalmente o pastor, mas eventualmente o liturgo, ele pode pedir especialmente se for um presbítero ou um outro pastor da igreja, pedir para dirigir oração, especialmente, e às vezes você já está bem cansado e é conveniente às vezes. Às vezes eu combino em Maceió, já aviso antecipadamente alguns motivos para que um presbítero possa dirigir, porque eu já não estou com a garganta boa. Uma liturgia, já no final, às vezes você está bem cansado, para evitar que esteja interrupção. Então, mas a voz da congregação, a voz da oração é a voz da congregação. Então, naquele momento, devemos estar conscientes de que aquela oração não é a oração do pastor, a oração do presbítero, a oração do irmão, é a oração da congregação, é a congregação orando. A gente pode ver isso em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4. Pedro e João estavam presos. Depois daquilo que aconteceu no capítulo 3, eles foram presos, Pedro e João, e a igreja então se recolhe para orar. A igreja está orando. Então, depois eles são soltos e vão até os irmãos, e verso 23 agora, e vai
entrar nessa parte. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes todos, né? Levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por meio por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai teu servo, porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome de teu servo Jesus Cristo. Todo mundo combinadinho. É fácil você entender assim, dessa maneira? Não. Isso não era assim que funcionava. Quando fala que a congregação a uma fizeram isso, porque a oração é a oração da congregação. Não é a oração particular. É a oração da igreja. Então, naquele momento, é a igreja que está orando. Por isso mesmo, evitamos na oração o eu. Senhor, eu te oro, porque não sou eu. É a congregação. Não sei se vocês perceberam isso já nas orações. Mas as orações devem ser sempre: Senhor, nós te rogamos. Somos nós, a congregação. E até aqui a gente pode ver essa unidade pactual que na oração expressa, de um lado, a confiança de que tudo aquilo que tem acontecido era cumprimento da palavra do Senhor, e ao mesmo tempo a segurança que a igreja tinha para que a igreja continuasse o seu mandato de pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, na oração não existe um terceiro. A oração é a igreja respondendo à voz do Senhor no culto. Sim, irmão? Pastor Lúcio, o senhor conheceria um momento em que uma só pessoa cantaria e diria: eu estou cantando de modo pactual? No culto, uma pessoa sozinha cantando. Sim, dizer que... como eu já disse antes, isso não funciona pactualmente. Porque eu sei que em alguns casos, eu acho que devemos ter paciência com isso, porque ao falarmos sobre uma liturgia reformada, não devemos imaginar então que essa é a única maneira de conduzir o culto a Deus. Não devemos ter esse entendimento, não. Isso é um modo comum entre as igrejas reformadas de dirigir um serviço de culto a Deus. Mas existem outros modos de se fazer. Se eventualmente, às vezes igreja grande, às vezes tem isso, tem um grupo que está com instrumento e cantando, se a função é essa, é para ajudar a congregação no louvor, embora eu não acho necessário, eu realmente não acho que isso é necessário, mas se a função é essa, eu diria que não está tão fora assim. Mas se não é essa função, e eles estão lá apresentando o seu cântico, então isso é fora do culto pactual. Não tem como. Isso não é fora. Para mim, realmente é fora. Então, de um lado, temos que ter paciência, porque pode ser que estão aplicando o princípio, mas de uma maneira ainda diferente, ou seja, tem um grupo que está ajudando. Então, eu acho que isso é possível. Lá em Londrina, tem um irmão que é um profissional de música, e ele fica, mas é lá no cantinho. Lá no cantinho, ele fica para poder ajudar a igreja a acompanhar. Josafá também. Pronto, isso é. Mas veja, a função naquele momento é conduzir a igreja. Eu, normalmente, por exemplo, se eu estou em Maceió, eu nem perto do microfone eu fico. Eu nem perto do microfone eu fico, eu me afasto do microfone. Porque naquele momento, não sou eu que estou cantando. E a congregação não precisa de mim, porque a congregação sabe cantar. Então, normalmente, se você vai ver em Maceió, eu saio até do microfone. Não é meu momento ali, é o momento da congregação. Eu queria fazer uma pergunta, eu não sei se cabe no nosso contexto, assim, mas eu acho que em igrejas maiores pode ser que tenha esse caso assim, de questão de acessibilidade. Alguém que
Tem pessoas que são mudas, né? Que não conseguem. Uhum. Tem alguma resistência a isso? Uma pessoa está ajudando as pessoas com gesto, a cantar, alguma coisa do tipo? Eu acredito que não. Isso é uma questão de circunstância, né? Hoje tem desenvolvido um código linguístico que serve a pessoas que são mudas, né? Então, em Maceió, a gente já tem irmãs que estão treinando. A irmã Vicky e a Jéssica, elas hoje, se aparecer uma pessoa assim, nós não temos ainda, mas se aparecer uma pessoa, nós temos duas irmãs que são capazes, elas não têm tanta prática ainda, né? Isso vai ser aperfeiçoado quando a situação aparecer, mas pelo menos elas já estão fazendo e vai poder fazer. Nós não sabemos, nós não temos uma situação para avaliarmos como será. Se será necessário, porque talvez não seja necessário ficar em pé na frente fazendo, se é para uma pessoa que está ali. Pode botar facilmente, se está no banco da frente ali, bota uma cadeirinha e ela fica. Então, porque não é para a congregação não precisa disso, são aquelas pessoas que precisam. E eu acho que até desvirtuaria a congregação, porque sendo uma coisa nova, eu fico imaginando as crianças, adolescentes, até a gente mesmo, ao invés de ficar olhando para a pregação aqui, ficar olhando para aquele dedinho lá. Então isso desvirtuaria o culto, né? Então, provavelmente é da nossa natureza a descrição dessas coisas. Reconhecer que é uma... Participar do culto, né? Hã? Se a pessoa assim é da congregação, ela tem que participar do culto. Exatamente. Esse é o princípio, que ela é parte da congregação, ela não é excluída. Então, ela tem que ouvir. Deus nos deu esse recurso. Na época do Antigo Testamento, provavelmente não tinha. Eu estou falando provavelmente porque eu nunca investiguei isso, mas eu acho que não era muito comum, pelo menos. E hoje a gente tem esse recurso que pode inserir pessoas que estão no culto. De vez em quando tem um gringo. É quase feito mudo. Ele não entende português. Ele está ouvindo, vai ouvindo um monte de barulho. Né? Ele não é um código decifrável. Então, o que a gente faz nesses casos? A gente sempre o sermão, isso é outra vantagem nossa, temos sermões escritos, mesmo que na transmissão a gente fique um pouco mais livre para falar, mas você tendo o sermão escrito é um recurso importante para traduzir e aquela pessoa poder acompanhar. Então, você está pregando, mas ela está com uma tradução para o inglês ou para o holandês. No nosso caso é mais inglês e holandês. Então, está lá, a pessoa é holandesa, mas a gente tem uma tradução. Isso aconteceu, recentemente, e acontece com muita frequência, porque nós temos muitos acordos com igrejas canadenses e holandesas, então eventualmente tem holandeses e americanos e canadenses no Brasil e a gente vai lidar com essas situações. Mas a gente já sabe como fazer isso. Ele não precisa ficar lá no culto sem participar porque ele não entende. Né? Isso não é... Graças a Deus nós resolvemos isso. Mas sempre procuramos manter discrição nessas coisas, para não atrapalhar esse princípio de culto pactual. Mais perguntas? Senão eu entrego o pastor e fique à vontade. Uma pergunta mais esquecida. Vamos que a gente está com a oportunidade de cantar um hino. Tô brincando. Nós, no caso em Maceió, nós temos, a cada 3 meses, mais ou menos, nós temos uma noite de louvor. Fazemos isso no sábado. Então, aquele é um momento bom, porque nós não precisamos, ao dizer que no culto não queremos essas oportunidades particulares, por causa do culto pactual, não significa que nós estamos contra os irmãos que têm voz bonita, que têm capacidade, que gostam, porque é um momento bom. Só que nem tudo que é bom é apropriado ao culto. Lembre-se mais uma vez a diferença entre Lutero e Calvino. Então, a Bíblia proíbe, digamos assim, textualmente que uma pessoa particularmente vai ali cante? Não. A gente está aplicando um princípio. Qual o princípio? O culto é pactual, Deus e o seu povo. Então, aplicando o princípio, dizemos não a isso. Então, seguindo mais o princípio de Calvino, seríamos um pouco mais cuidadosos, dizer, não, preferimos não, deixa para outro momento. Enquanto que os luteranos e anglicanos diriam, não, é proibido na Bíblia? Não é não. Então, bota aí, bota o skate, bota mais o que for. E assim vai. Então, está entendendo? Nós, cuidadosamente, nós não queremos julgar a liturgia de outras igrejas, mas o propósito é que vocês, como membros da igreja, tenham mais consciência quando vocês estão participando do culto. O que significa isso agora? O que é isso? Por que esse momento? Por que esse? E não você ficar somente balançando a cabeça e repetindo as coisas sem saber o que está acontecendo ali. Isso era a missa romana, não culto cristão. Não, Cajé. O senhor falou dessa questão de Calvino e Lutero e tal, pode, não pode, está escrito, não está escrito.
E você está falando justamente essa questão do culto, né? E me veio uma pergunta. Por que, no caso, os reformados eles não vestem um traje sacerdotal? Boa pergunta. Eu não sei se eu pergunto também aqui, né? Já tem muita- Não é pra cantar não, né? Não, Ah, tá bom. já superei essa fase. Ah, tá bom. E não tem nenhuma regra, por exemplo, eu estou todo de preto. É, quase isso. É para indicar que o pecador morreu. Mas é mais do que isso. Historicamente, na época da reforma, os pastores reformados eram acusados pelos romanistas de que eles não tinham autoridade de estarem ali dirigindo cultos. Porque eles não tinham formação para isso. Mas muitos dos pastores eram professores nas universidades. Nem todos eram sacerdotes na igreja, mas muitos eram professores na universidade. Então eles tinham capacidade intelectual, sim, e eles agora foram chamados pela igreja para serem ministros da palavra. Então, o que eles faziam? Na universidade, os professores tinham uma vestimenta padrão que era aquelas togas. Então, eles, para mostrar que eles tinham autoridade acadêmica para estarem ali, eles usavam essas togas também nos cultos. Se você já viu aquela toga genebrina, eu vou mandar fazer uma, não é porque eu quero ficar usando, não, porque eu quero ter como Pastor Lúcio. Não, eu acho que o clerical é suficiente. Então, essa era a ideia. Por que eles preferiram aquela toga preta? Porque eles estavam lutando também contra a pompa romanista, que eram aquelas roupas exuberantes, extraordinárias, caríssimas. Então eles preferiram, sentiram a necessidade de adotar uma vestimenta para deixar claro que eles tinham sim habilitação para estarem ali, mas fizeram de uma maneira bem simples. Então isso desenvolveu entre os reformados o uso do preto. É muito comum, se você vai ver imagens, fotografias antigas, eles de preto. Eu tinha um blog antigo, que eu tinha um artigo, reformado veste preto, mas recentemente eu procurei e não achei mais não. O blog era o blog do Terra, acho que nem existe Terra, mas ainda existe Terra, porque o blog sumiu, desapareceu. Foi abduzido. Foi. Não sei se por falta de operação. Entendeu? Então, existe algumas igrejas reformadas presbiterianas usam especialmente no dia da ceia. Às vezes os nomes eu não sei, porque eu sei que tem nomes diferentes. Cada modelo é um nomezinho diferente. Não é que tudo é bata, batina. Tem modelo diferente. Toga e tal. E nesse caso eu acho que era toga, porque veio das universidades. Mas existiam batinas diferentes. Geralmente usa-se uma branca com um manto cruzado aqui assim. Isso eu já vi em igreja presbiteriana. As igrejas reformadas do Brasil não tem muito isso não. Mas eu já vi em igreja presbiteriana, dia de ceia que eu fui, e o pastor estava com essa paramenta. O que é mais comum é aquele colar clerical. Você já viu aqui? Que bota só o colarzinho aqui. Chama colarinho, né? O colarinho. Pronto, aquele colarzinho aqui. Branco. Então, as cores variam, porque também as cores dizem algumas coisas, dizem sobre a função e sobre o trabalho que está sendo realizado. Mas tem um princípio ali, que, na verdade, os católicos romanos também usam aquilo, mas a origem daquilo está nos anglicanos. Também não é dos reformados, não. De vez em quando a turma fala como se fosse reformado, e a origem daquilo provavelmente foi entre os anglicanos, mas foi assimilado também na cultura reformada. Então, o colar é bem simples, não é? Não é uma vestimenta cheia de pompa, é uma coisa bem simples e tem um significado muito apropriado. É como se aquilo ali indica que você é escravo, é servo. Então você o colar indica que você está sob o controle de seu senhor. Então ele não está ali para falar de si mesmo, mas está ali como o ministro da palavra. A palavra ministro, que aparece no texto da palavra de Deus em Lucas 1,4, ruperetes, é uma palavra para escravo bem forte. Não era um simples servo, mas aquele escravo que já estava condenado a serviços forçados e até às vezes condenado na corte, até condenado à morte. Então é uma palavra bem forte. Então hoje a palavra ministro soa como se você dizer, eu sou ministro da igreja reformada. É do Supremo Tribunal Federal. Não, é a mesma coisa você dizer, eu sou o escravo de Cristo na igreja.
É isso, ministro. Então, para isso serve o colarinho. Então, é oportuno, é simples, não tem nenhuma pompa, tem um significado bastante oportuno. Então, eu não usei ainda, mas antes de me tornar pastor, eu já pensava sobre isso, não tanto para o culto, talvez em ocasiões especiais, como ceia, mas eu penso especialmente em situações onde você quer demonstrar que você tem um ofício ali e quer fazer uso desse ofício. Por exemplo, quando você vai visitar nos hospitais. Então não precisa... Se você chega com um colarzinho clerical, a não ser que você tenha cara de bandido, o cara está com um colarzinho, mas tem a cara de bandido, e o porteiro vai dizer, eu não confio nesse bicho não. Sua carteirinha, o senhor é padre ou pastor? Sou pastor, sua carteirinha. Né? Mas assim, muitas vezes não é necessário. O pastor Pereira usa, né? Ou de vez em quando? Usa. Pereira, o pastor Bertone, lá da Congregacional de Caruaru, onde ele fez o Evangelho 500 lá, a sogra dele produz lá para Caruaru, para muita gente lá. Eu vou fazer com ela também. Mas tem sites especializados também que vendem. É questão de medição, né? Fico com receio de comprar e às vezes a medição não é igual. Certo? Deixa eu fazer a Ok? mais complicado. Então, Então, o senhor está a dizer que o único motivo que não se usa é a questão da pompa. Quer-se evitar a pompa. Não é, eu não acho que é errado, não. Não é errado. Não, porque a vestimenta identifica um ofício. Se você é um policial, você tem uma vestimenta. Se você é das Forças Armadas, você tem. Então, se você sendo um ministro, então você pode ter uma vestimenta oportuna. Eu não vejo problema nenhum. Eu não tenho costume, não é tão comum nas igrejas reformadas, mas eu realmente não vejo que isso é uma coisa que atrapalha. De fato, temos uma tendência a evitar a pompa e ser o mais simples possível. Isso nós temos. Então, provavelmente isso vai dominar. Então, se alguém vai usar, mas provavelmente ainda vai ser bem simples. Se alguém botar aquela coisa muito papagaiada, provavelmente o conselho no final vai chamar ele. Precisa disso, pastor? Deixa eu Acho que é suficiente o colarinho. Mas não tem regra, não. É o seguinte, são uma pergunta, duas em uma, na realidade. Uma vez uma pessoa atacando o batismo infantil falou que o batismo no culto quebra o princípio regulador do culto. Qual seria uma resposta a essa questão? É sério, não Sério. E já não é, digamos assim, não foi batizada quando criança, se ela expressa o desejo, eu quero me batizar no rio, não sei se a igreja tem alguma questão com... De fato, é interessante porque, de fato, as duas coisas estão ligadas. De fato, as duas perguntas são ligadas. Por quê? Porque se você diz que pregar, administrar o batismo no culto fere o princípio regulador, então deve ser fora do culto. Mas para nós, fere o princípio do sacramento se você faz fora do culto. Por quê? Porque sacramento não funciona sem a palavra. Sacramento é dependente da palavra, subjaz na palavra. Então, administrar o sacramento sem ter a pregação ou sem ter a explicação do sacramento, então o sacramento por si só era tudo que os reformados lutaram naquela reforma. E a missa era visível ao povo, mas o povo não entendia, porque era em latim e porque era sussurrado. Então, os reformados realmente lutaram contra isso, para que o fosse sempre dependente da palavra. Nesse sentido, por exemplo, vamos falar sobre Santa Ceia. Nós não temos o costume, e justamente aplicando esse princípio, de, por exemplo, vai ser dia de ceia, mas uma irmã que está doente não pode vir, não é? Então, depois da ceia, leva o elemento para lá. Nós não fazemos isso. Por quê? Porque naquele momento o elemento está sem a palavra, está desligado da palavra. E nós entendemos que deve estar ligado com a palavra. Então nós não temos essa prática, que é muito comum nas igrejas evangélicas. Agora, aconteceu, eu fui para Londrina recentemente, tem um irmão lá, esqueci agora o nome dele, ele está 15 anos numa cama. 15 anos. Mas você chega para conversar com ele, é mais fácil você chegar lá triste. Você não vai ver ele reclamando. É impressionante, você sai dali revigorado. Como aquele irmão da sua chegada, até o momento de você ir embora, ele só faz rir e se alegrar com a bondade do Senhor com ele. Mesmo naquela situação. Ele tem uma doença degenerativa.
Então, mas esse irmão não pode, ele está num estado que ele nem uma cadeira de roda para ser levada ao culto, ele não suporta por causa das dores que ele sente. Então, o que a igreja faz? A igreja envia um oficial para a casa dele. Normalmente, os outros cultos é transmitido por celular. Então, ele está lá na caminha dele lá, e o celular no púlpito transmitido para ele. Ele acompanha os cultos pelo celular. No dia da ceia, um oficial vai para lá, um presbítero e eventualmente um diácono. Então, ele está acompanhando todo o culto, então ele está tendo, apesar da distância, ele tem toda a pregação, toda a liturgia do culto, e até na hora que, na forma da Santa Ceia, nós partimos o pão visivelmente, como sinal visível, e naquele momento o oficial que está ali também repete o ato, para que ele também possa ver, e depois vai distribuir o pão entre si e o vinho. Então eu achei muito interessante porque o fato de que nós queremos guardar um princípio bíblico, nós devemos ter muito cuidado para que a gente não simplesmente exclua também as pessoas do sacramento, por causa de nossas regras. Então eu achei isso muito bom mesmo. Eu não tinha realmente pensado muito sobre isso, e aquilo ali funcionou muito bem para ver que é possível, apesar das dificuldades, realmente dar uma solução. A igreja tem a responsabilidade de se esforçar para isso e não apenas excluir as pessoas. Embora, se a pessoa, por uma razão justa, não veio à ceia, ela não vai perder sua salvação por causa disso. Mas ela perde a graça daquela pregação e daquele sacramento em que está sendo celebrado na ceia do Senhor. Então isso é uma graça que está ali. Então quem não está ali perdeu aquele momento. Isso não é reposto. Agora, só complementando isso, porque tem discussão, e a gente sabe que não é uma coisa tão fácil isso, porque, por exemplo, se vai ter um membro que está em disciplina, e vai ter um anúncio, esse anúncio deve ser do culto ou fora do culto? Isso tem discussão. Justamente por isso, por saber, isso é parte, é elemento de culto, deve estar no culto. Do outro lado, a gente pensa, bom, esse irmão da disciplina está afastado e nós queremos orar por ele. Então, achamos que o anúncio, porque não é um anúncio qualquer, não é, irmão, vai ter cantina hoje. Olha, irmão, o carro quebrou ali e está atrapalhando e não vai dar para fazer o culto à noite. É diferente. É um membro que faz parte da comunhão e que está em pecado, está em processo de disciplina, está prestes a ser cortado do corpo de Cristo. Isso é parte da vida da igreja. Então, geralmente, posso ser questionado, mas eu tendo a preferir que seja literalmente no culto, porque eu acho que está ligado com a vida da igreja, que procede do culto. A nossa vida procede do culto. Então, o anúncio feito no culto, seguido de uma oração em favor desse membro que está em pecado. Então, baseado no mesmo princípio, isso deve ser feito no culto ou deve ser feito fora? Falamos sobre a oferta ontem, mencionamos, né? E eu acho que a oferta tem um lugar de gratidão para os cristãos, como a gente expressa gratidão pelo louvor, pela oração, pela confissão de pecados. Também eu acho que a oferta é uma boa maneira de mostrarmos a nossa gratidão e está bem dentro do contexto do culto do Antigo Testamento. Mas existe então esse ponto realmente de